Daqui de Natal, meu amigo Mário César, eu vou até ao Alto Oeste, Baraúna, com meu amigo Anilson Oliveira, que traz informações sobre os dois fugitivos do Presídio Federal. Anilson, segue com você. Olá, Sérgio. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Patrulha da Cidade. Nós falamos direto do centro da cidade de Baraúna, onde a movimentação das viaturas é muito tranquila, muito além, muito abaixo daquilo que está esperado para esse 14º dia de buscas pelos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, que fica a cerca de 20 quilômetros, 15 quilômetros desse ponto aqui onde nós estamos. Ontem, no final da noite do domingo para a madrugada de ontem, uma ocorrência foi registrada no sítio, na comunidade Vila Nova 3, que fica a cerca de 30 quilômetros daqui do centro da cidade. Nós percorremos aí esse cenário de terra batida e de mata fechada, até chegar a uma das comunidades mais remotas daqui da região. Nós fizemos o material e nós vamos ver agora mais detalhes na reportagem. A estrada de terra batida, que começa na RN 015, é o principal acesso ao assentamento Vila Nova 3, na zona rural de Baraúna. Ao longo de aproximadamente 30 quilômetros no meio do mato, quase não há sinais da presença humana. A maior parte do caminho é assim, margeando o Parque Nacional Furna Feia, uma unidade de conservação ambiental administrada pelo governo federal. Depois de quase 2 horas de viagem, chegamos a uma das comunidades mais distantes de Baraúna. E teria sido nessa casa que a polícia teria registrado a tentativa de arrombamento. Segundo moradores, era por volta das 9 horas da noite do domingo quando a porta da residência teria sido forçada. A proprietária percebeu e gritou, pedindo por socorro. Rapidamente, os vizinhos acionaram a polícia, mas por se tratar de uma comunidade isolada, distante cerca de 15 quilômetros da área das buscas, as viaturas só chegaram ao local cerca de 2 horas depois do chamado. A polícia suspeita que os fugitivos do Presídio Federal tenham passado pela comunidade. Esse morador afirma que ouviu a agitação dos cães da vizinha. Ao menos 9 horas, 9h30, vi uma movimentação, os cachorros começaram a latir. De ontem, domingo? Foi, domingo, de madrugada, 9 horas, né? O cachorro começou a latir. E a polícia chegou de que horas, mais ou menos? Às 11 horas chegaram. Era às 11 horas. Era muita viatura? Era muito viatura. E os suspeitos podem ter passado por aqui, em frente à sua casa? Pode ter passado. O cachorro estava latindo muito. Aqui na frente? Aqui na frente, era latindo muito. Bate o medo? Bate. Aí, quando a polícia chegou, já conformou mais, né? Sabia que era a polícia, já ficou mais conformado. Era muita viatura? Era, muita viatura. E como vocês têm acompanhado as notícias sobre essa fuga? Desde o começo nós acompanhamos. E aqui quando anoitece? É bem complicado, né? E aí como foi que vocês ficaram sabendo que eles bateram lá na casa? Viemos saber agora de manhã, já, quando ele tá por aí rodando já e já avisaram. O meu rapaz ali avisou que tinha tentado arrombar. Aí vocês relacionam a agitação dos cães? Foi. Possivelmente eles podem ter passado aqui. Após o chamado, as equipes da Polícia Federal e do Batalhão Especializado no Policiamento do Interior, o BEP do Ceará, ocuparam a comunidade. Uma equipe de operações com cães farejadores do Corpo de Bombeiros cearense também participou das buscas. Durante toda a segunda-feira, a movimentação nessa região foi intensa. As buscas entraram pela noite e madrugada desta terça-feira. Na volta para a cidade, acompanhamos parte do trabalho próximo de plantações de mamão e melancias, nessa área rural, no entorno da comunidade. Apesar da extensão da área, não vimos nenhum helicóptero das forças de segurança auxiliando nas buscas. Enquanto os policiais avançam nessa área de mata, uma equipe da Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão contra o mecânico Ronaildo da Silva Fernandes, suspeito de colaborar com os dois fugitivos. Nesta terça-feira, o Ministério da Justiça divulgou que um aparelho celular que pode ter sido utilizado pelos dois fugitivos foi encontrado em uma trilha próximo da residência que serviu de apoio para Deibson e Rogério, enquanto estavam no sítio Três Veredas. O aparelho estava sem o chip e foi encaminhado para a sede da Polícia Federal.
Pois é, viu, Mário? Você aí de casa que acompanha, né, toda essa sequência, toda essa operação de guerra para tentar localizar os dois suspeitos, chega aí uma nova informação. A Força Penal Federal, pelo menos 50 agentes, deverão reforçar a segurança no entorno do Presídio Federal de Mossoró, 14 dias depois da fuga. Além disso, nós já noticiamos aqui no jornalismo da TV Ponta Negra as medidas adotadas, ou melhor, determinadas pelo Ministério da Justiça, mas causou um certo espanto para a sociedade norte-riograndense. Mas elas não já deveriam ser, ou melhor, fazer parte da rotina de uma unidade federal que é considerada de segurança máxima, como inclusive o patrulhamento, a revista nas celas diárias, a instalação de refletores em pontos estratégicos, inclusive direcionados para a área externa do presídio. São pontos que precisam ser corrigidos, ou melhor, se tivessem em funcionamento como o sistema de monitoramento, se eles estivessem em plena atividade, talvez a fuga não tivesse acontecido. Ontem nós tentamos conversar com a moradora da residência, que teria sido alvo, aí de uma tentativa de arrombamento, mas ela preferiu não falar com a imprensa. Outros detalhes nos chegam também. A prisão do Ronaildo da Silva Fernandes, o mecânico de 38 anos, aconteceu ontem. A Polícia Federal divulgou, sim, confirmou essa prisão no final da tarde e disse apenas que seria em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal. A gente ainda não tem informação concreta sobre o que motivou, mas acredita-se, de acordo com informações extraoficiais, o fato do mecânico ter recebido aproximadamente R$5 mil na conta, vindo possivelmente aí do estado do Rio de Janeiro. Isso teria o colocado como um colaborador dos dois fugitivos. Outro detalhe também que nós trouxemos na matéria é o fato de estar em uma área de mata, utilizando cães farejadores, mas não se utilizaram os helicópteros que estão à disposição nessas buscas que já chegam ao 14º dia. A gente ainda não conseguiu confirmar, conseguiu saber detalhes com as forças de segurança sobre o porquê da ausência desses helicópteros. No final de semana, no domingo, nós não vimos nenhuma barreira em atividade na RN 015. Ontem fiquei aproximadamente 1 hora preso no meio do mato, preso num bloqueio, esperando a autorização tanto da Força Nacional quanto do BEP para poder cruzar ali, sair da comunidade Vila Nova 3 e seguir em direção a Mossoró para a geração do material e também participação no nosso Jornal da Noite. É notícia. O trabalho das equipes continua na zona rural, mas a gente da imprensa observa toda essa movimentação e sente falta das ferramentas que foram divulgadas pelas forças de segurança, como o helicóptero. No final de semana, na manhã do domingo, eu e o repórter cinematográfico Maurício Teixeira, nós passamos por uma situação bem difícil, como falamos ontem, sobre a questão do helicóptero que ficou sobrevoando ali na área em que a gente estava. Hoje, eu e o repórter cinematográfico César Christian, nós vamos voltar à comunidade, seguir, tentar acompanhar as buscas, mas sabemos que não é nada fácil chegar ao local. Em alguns pontos, apenas veículos 4x4 é que conseguem passar, mas apesar disso nós vamos fazer, dentro da medida do possível, de tudo para manter o nosso telespectador, você aí de casa, muito bem informado com as últimas informações, com as últimas notícias daqui de Baraúna e Mossoró. Por enquanto são essas as informações, Mário, de Baraúna. Ranilson Oliveira nas imagens hoje de César Christian, de volta ao Patrulha da Cidade. Ei, toquei ao vivo, direto de Baraúna, meus amigos telespectadores, o repórter Ranilson Oliveira trazendo as últimas informações. Nós temos repórteres em todos os lugares aqui do estado para atualizar você a cada programa que nós colocamos aqui na tela da TV Ponta Negra. Um abraço, Ranilson Oliveira. A qualquer momento você volta a falar ao vivo direto aí de Baraúna, onde se concentra, portanto, essas operações à procura dos foragidos do Presídio Federal de Mossoró. Até agora nada, não foram localizados, Você viu aí que só naquele sítio eles passaram 8 dias, meus amigos telespectadores, tá bom? Mas até o presente momento, ninguém ainda encontrou os foragidos do Presídio Federal de Mossoró. Vamos continuar acompanhando aqui através do programa Patrulha da Cidade.